a oração se torna uma façanha. Veja, façanhas de oração são conquistas notáveis alcançadas por meio da oração. É isso que é uma façanha de oração. É uma conquista notável, brilhante, na oração ou por meio da oração. A oração realiza isso. Então, a oração se tornar uma forte defesa é uma grande façanha de oração, porque a oração se tornou uma defesa poderosa contra o inimigo. Por quê? Veja, você pode orar, mas não o suficiente, e isso não alcança aquela dimensão de façanha na oração. Porque quando o sal está no arroz, mas não é suficiente, ele ainda não afeta o arroz. É assim que a oração, ela pode estar em um certo nível em que alcança algo. Então, façanhas de oração são orações que estão em um determinado nível para alcançar certas coisas. Número 1. Alcançar o nível ou a posição de ser como Jó. Número 2. O nível de orar sem cessar também é outro reino onde a oração se tornou uma conquista notável e brilhante. Número 3 é quando tudo é feito por meio da oração e nada é feito sem oração. Isso significa que a oração se tornou até mesmo uma orientação principal para você. Não haja sem oração. Amém. E então, número 4, a oração se tornou algo que te torna espiritual. Você fala com Deus e conversa com o Espírito, e por orar, se torna espiritual. Mas orar só te torna espiritual quando a oração atinge um certo nível. É como com pessoas ruins, só uma conversa profunda e demorada te desanima. Você está comigo? Sim. E então a oração se torna um feito quando ela vira um escudo de defesa ou um monte de coberturas. Um monte de quê? Uma cobertura de quê? Muitos. Eu disse, um monte de quê? Uma cobertura de muitos. Agora, número 6, a oração se torna um feito quando é uma resposta a um ataque. É uma resposta, se torna sua resposta. Tem gente que espera que você reaja de um jeito, mas existe um nível em que sua resposta é a oração. Sua resposta ao que acontece é orar, vou entregar isso para Deus. Isso se torna uma conquista notável, porque a resposta é a oração. O que Deus vai fazer, o que você recebe pela oração, é muito mais do que qualquer pessoa faria. Quando Deus pune alguém, é diferente de quando um homem faz isso. Você nem pensaria em uma forma dessas de punir alguém. Você nem imaginaria esse jeito. Eles nem ligam para você. A maioria acha que, quando Deus vai punir alguém, ele só deixa a pessoa morrer. Mas existem muitas coisas que são piores do que a morte. Sim, são piores do que a morte. É por isso que as pessoas cometem suicídio. É por isso que as pessoas querem morrer. Eu visitava um pastor sênior e sempre pedia que rezassem para que eu morresse. O pastor mais velho dizia ao mais jovem, reze por mim, eu quero morrer. Era um grande homem de Deus. Sim. Seus amigos morreram. E ele não fazia nada, queria ir rápido. Sim. Então Deus tem várias. Portanto, entenda que a oração, como uma resposta a algo, é um campo sagrado onde você pode colocar suas questões diante de Deus. E é na prática da oração que devemos aceitar que ela se torna um feito notável por seu poder, sua capacidade de realização, sua grandeza e sua eficácia em nossa vida.
A oração se manifesta em sua plenitude quando ela consegue ser, de fato, uma resposta genuína para as diversas circunstâncias da sua vida. Atos capítulo 12, versículo 1. Naquela época, o rei Herodes estendeu a mão para maltratar alguns da igreja. Versículo 2. E ele matou Tiago, irmão de João, à espada. E porque viu que isso agradou aos judeus, ele prosseguiu e prendeu também Pedro. Eram os dias dos pães sem fermento. Era a época da Páscoa deles. Deus é um Deus misterioso. Ele permitiu que matassem Tiago, mas não permitiu que matassem Pedro. Não porque Pedro fosse mais valioso, pois Pedro também foi preso, mas porque existem mistérios em relação a Deus que ninguém consegue entender. E quando chegarmos ao céu, vamos entender. Então, quando o prenderam? E quando prenderam Pedro, colocaram-no na prisão e o entregaram a 4 escoltas de 4 soldados cada para guardá-lo. Isso dá 16 soldados, com a intenção de, depois da Páscoa, apresentá-lo ao povo. Versículo 5. Então, sem chance para o rei escapar, porque eu quero que você se lembre dessa frase. Quero que você se lembre de uma frase porque eu me lembro dela. Portanto, Pedro estava preso, mas o quê? A igreja orava continuamente a Deus por ele, sem cessar. Amém. Mas o quê? A igreja orava continuamente a Deus por ele, sem cessar. Mas a oração foi feita. Amém. A igreja orava sem cessar. Essa foi então a resposta à prisão de Pedro por Herodes. A oração foi feita. Talvez quando Tiago foi preso, não oraram muito, e por isso aconteceu. Mas nesse caso, disseram não. Nós não temos poder. A gente não conhece ninguém, mas a gente pode orar. E a Bíblia diz que a igreja orava sem cessar a Deus por ele. Então, a oração se torna um ponto de virada muito marcante e uma resposta notável das pessoas espirituais diante das situações. Muitas coisas já aconteceram comigo na vida. Eu simplesmente oro sobre isso e entrego nas mãos de Deus. Afinal de contas, eu não cheguei até aqui pela minha própria força humana, mas pela graça do Senhor. Amém. Amém. Você está me ouvindo? Ele diz, mas a igreja orou. A oração foi feita. A oração foi feita. A oração foi feita. Então, na igreja e no ministério, a oração precisa ser a sua resposta para muitas e muitas coisas que acontecem na sua vida e no seu ministério. Ele diz mas a oração foi feita. Veja, você pode até grifar só essa parte, mas a oração foi feita, 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 mas a oração foi feita. Sim, essa deve ser a sua resposta quando o inimigo parece se levantar contra você de tantas formas, mas a oração foi feita. Amém. Oravam por Pedro sem cessar. Ó meu Deus! Deus, salve Pedro! Porque ele ia morrer. Ele ia morrer. Mas a igreja e Deus oravam sem cessar por ele. Amém, amém, amém. Ronald Bonqui disse que uma vez foi no Congo e uma das pessoas dele lhe contou sobre uma prisão, recomendando que a conhecesse. E quando ele foi lá,
havia uma árvore do lado de fora. Prisão e todo mundo na prisão estava acorrentado. Todos estavam com os pés presos e todos já tinham sido condenados à morte. E o carrasco vinha de Kinshasa uma vez por mês para enforcar alguns deles. Todo mês ele vinha para enforcar alguns, assim, e eles estavam orando e orando e orando. Você está ouvindo? Sim. E havia um homem lá, que deveria ser enforcado. Quando o carrasco chegava, enforcavam todos, alinhavam, e todos saíam para o enforcamento. Na hora, todos na prisão saem para assistir. Sim, para assistir. Trazem todos para fora e enforcam alguns. Depois, cada um volta para dentro. Eles fazem isso. Então eu acho que o Book foi lá para orar e pregar para eles. E tinha esse cara, era a vez dele ser enforcado. Então, quando chegou a vez dele, o carrasco disse que estava cansado. Sim. O carrasco disse que estava cansado. Eles não o enforcaram. O homem antes dele, quando o carrasco estava cansado, então não o enforcaram. E por causa da intervenção e das orações do Bonqui, no final aquele homem que era para ser enforcado, ele escapou. E ele se tornou pastor. Incrível! Então a oração e todos os prisioneiros, eles estão todos acorrentados um ao outro dentro da prisão. Há muitas situações desesperadoras. Só Deus pode responder. E vejo Deus respondendo a cada oração em nome de Jesus. Amém. Agora, versículo 6. E quando Herodes ia apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas correntes, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Então é por isso que precisamos de guerreiros de oração, porque, como diz o próprio Pedro, quando você está numa prisão como aquela, você pode não sentir vontade de orar. Sente que Deus o abandonou. Se é poderoso, por que permite isso? Pedro tomou Panadol e dormiu. E eis que o anjo do Senhor veio até ele, uau, e uma luz resplandeceu na prisão, e ele tocou Pedro do lado, usou um bastão, enfim o levantou, dizendo-lhe, levanta-te depressa, e as correntes imediatamente caíram das suas mãos. Veja bem, no reino do Espírito, houve uma reação. A resposta da oração provocou a liberação de anjos. O anjo veio do reino do Espírito e causou a libertação das correntes. A Bíblia diz que as correntes caíram das mãos dele. É um pouco como quando Deus veio na viração do dia e expulsou a serpente. A serpente perdeu a capacidade de andar. Uma mudança física aconteceu na serpente. E ela perdeu. Aparentemente antes era ereta, mas perdeu essa capacidade. Você entende? Então, mudanças no mundo físico acontecem a partir do mundo espiritual. Até quando Deus estava criando a terra, ele disse: haja luz. Era uma luz que tinha sido impedida de brilhar sobre a terra e que foi permitida brilhar. A terra estava envolta em trevas e nuvens, mas então a luz pôde brilhar. Você está aí. Sim. Quando Deus lançou a terra, a terra mudou. Tudo mudou. A natureza da terra mudou e começou a produzir pedras. Quando Deus lançou a mulher,
Seus órgãos sexuais mudaram. Mudou. Não era assim antes. Não era doloroso dar à luz. Naqueles dias, se estivesse grávida, você se levantaria para dar à luz. Você saía, dava à luz e voltava. E pronto, não era problema nenhum. Foi o cuidado que fez tudo, até hospitais para a gente dar à luz. Como que gravidez pode ser uma doença? Por que até a palavra hospital é usada quando você vai dar à luz? Por quê? Por que usar a palavra hospital? Você vai ao hospital para fazer cocô ou para urinar? Vou defecar no hospital. Caso algo aconteça quando eu fizer a entrega, meus bens. O médico está de prontidão quando você está no banheiro. Veja, certa vez perguntei a uma senhora que tem filhos como é dar à luz. Ela disse que é um pouco como ir ao banheiro e fazer força. Meninas, é verdade ou não? Sim, doloroso. E você tem que empurrar? Sim. Se não fosse por Adão, se não fosse pela maldição, você não sentiria dor. Você só faz isso. Talvez você saia. Pega assim. Você teria muitos filhos. Eu quero 2, 3 ou 4. A mãe de John Wesley teve 19 filhos. 19 filhos. John Wesley era o 15 e Charles Wesley escreveu os hinos. E será que posso ter você? Charles Wesley foi o 18º de 19 filhos e John Wesley o 15º. Então, vocês que têm só 2 ou 3 filhos, vocês perderam a chance de dar à luz um John Wesley ou um Charles Wesley. Você para com 2 ou 3 filhos, mas deveria ter tido 11, 21, 19, 17 filhos. Olhe as ilhas vazias. Por que você não teve filhos suficientes? Você teria enchido o mundo. As ilhas estão vazias. Há tanto espaço nesta ilha. Vanuatu hoje, tanto espaço. Sim. É uma pena. Sim. 19 crianças. John Wesley era o número 15. Charles Wesley era o número 18. Sim. Não é incrível? 8, 9 deles morreram antes de completar 10 anos. Foram apenas cerca de 10 que cresceram. E até hoje, quando uma mulher dá à luz 5, eles escrevem algo na sua pasta. Sim, a partir das 5. Amém. Eles têm tantos perigos e coisas para você. Colocam um código na sua pasta no parto, sem que você saiba. Então, de qualquer forma, o anjo do Senhor apareceu. Quantos aqui querem anjos? Veja, e uma luz brilhou na prisão. Essa é uma luz sobrenatural. Um dia, minha esposa conseguiu um rapaz para nos ajudar em casa. Ele foi trazido e, quando chegou, dormiu só uma noite. De manhã ele disse que ia embora e não podia ficar, porque havia uma luz muito forte na casa. De onde ele veio,
fazem muita feitiçaria e outras coisas. Então a luz era forte demais. Era uma luz que brilhou na prisão. Ele viu essa luz brilhante e disse: não gosto deste lugar. Que haja uma luz brilhante na sua casa, brilhando, 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 por causa das orações feitas pela igreja, sem cessar. Uau! Levante-se rapidamente, suas correntes caíram. Então eu estava tentando explicar a você que do reino do Espírito as correntes simplesmente caem. As correntes físicas foram removidas por um anjo espiritual. Receba grandes milagres em sua vida. Versículo 8. E o anjo disse a ele: levante-se, vista as suas calças. Vista a camisa, amarre as sandálias e ponha a sua capa. Vista as suas roupas e me siga. Deus envia um anjo para te tirar do cativeiro pela oração. Todos que estão num quarto escuro, em um lugar escuro, acorrentado e de dificuldade, Deus envia um anjo para te tirar desse lugar e te conduzir para fora em nome de Jesus. Ele saiu e o seguiu, sem saber que era real o que o anjo fazia, mas achava que era uma visão ou um sonho. Afinal, como prisioneiro, ele imaginava que um dia seria liberto, então pensou que estava sonhando. Quando passaram pelo primeiro e segundo postos de guarda, chegaram ao portão de ferro da cidade, que se abriu para eles por si só. O portão se abriu remotamente. Antes de inventarem o portão automático, o primeiro portão de controle remoto hidráulico está na Bíblia. O portão se abriu para eles por sua própria vontade. Ele chamou o portão de seu. Como é como uma pessoa hoje, qualquer coisa que esteja morta e ao seu redor que o restrinja pelo poder de Deus. O portão está se abrindo. O portão está se abrindo. Você está saindo daquele portão em nome de Jesus. E eles saíram e passaram por uma rua e seguiram com o anjo, se afastou dele. Fim do milagre. O anjo foi embora. Agora você não precisa mais de mim. E o anjo o deixou. Uau! Versículo 11. E, tornando Pedro em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Todos que estão esperando que você morra ou caia, esperando ouvir mais notícias sobre você, esperando ouvir que as coisas não estão dando certo, esperando ouvir notícias de problemas, notícias de calamidade. Em nome de Jesus eu declaro que eles nunca terão essas notícias. Uau! Ele me livrou de toda a expectativa dos judeus. Versículo 12. E, considerando ele o que havia acontecido, foi à casa de Maria. Ele pensou: para onde devo ir? Porque o anjo não estava mais lá. Ele foi à casa de Maria, mãe de João, cujo nome era Maria, e onde muitos estavam reunidos, comendo e bebendo quebabes e tortas de Salomão. O que eles estavam fazendo? Rezando. E quando Pedro bateu à porta, uma moça chamada Rode veio até Aquim. Roda, e ela conhecia a voz de Péter. Ao reconhecer a voz de Pedro, de alegria, não abriu o portão, mas correu para dentro para contar, deixando-o lá fora em perigo. Ela se esqueceu de si mesma e foi para dentro para contar às pessoas que Pedro estava lá. Amém. Uau! Mas Pedro continuou batendo e, quando abriram a porta, o viram e ficaram atonitos. Mas ele, acenando com a mão para que ficassem em silêncio, contou como o Senhor o tirou da prisão e disse: vão contar a Tiago e aos irmãos.
e partiu para outro lugar. Ao amanhecer, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que aconteceu com Pedro. Quando Herodes o procurou e não o encontrou, interrogou os guardas e ordenou que fossem executados. Depois, desceu da Judéia para Cesareia, onde ficou. 16 soldados morreram no lugar de Pedro. 16 fatorial. Sim, ele ordenou que fossem executados. Vocês vão morrer. Onde está meu prisioneiro? Onde está meu prisioneiro? Como deixaram escapar? A Bíblia fala de 4 quaterniões de guardas, 16 no total. A Bíblia diz: eu darei homens por você. Homens serão trocados por você. Agora, quero te dar uma boa notícia. Quantos aqui já oraram sem crer que o pedido aconteceria? Só 7 pessoas. Acho que vou voltar para Vanuatu porque lá eles entendem melhor o que eu estou dizendo. Em Atos, capítulo, sempre se diz que você precisa ter fé. Mas quero que você saiba que há momentos em que oramos e não temos fé. Mas Deus responde às orações quando não temos fé. Sim. Versículo 14. Você está pronto para se alegrar? Pois Deus responderá às suas orações, mesmo aquelas que você faz sem acreditar que algo acontecerá. Boas notícias para quem já viveu isso. Prepare-se para pular, gritar e berrar. Deus responde às orações, mesmo de um descrente? Mesmo que não acredite, Deus ainda diz: eu te responderei. Acho que depois disso precisamos de uma música para nos fazer felizes. Sim. Versículo 14. Olhe novamente. Lindo. Quando ela reconheceu a voz de Pedro, ela abriu o portão de alegria. Garota estúpida. Mas correu e contou como Pedro estava diante do portão. Ok. Versículo 13. Quem está orando? As pessoas que estão orando pela libertação de Pedro. E eles disseram: você está louca. Tipo, se essa oração foi respondida, você é uma tola. Deus não pode. Mas ela insistia que era verdade. E quando ela insistiu que era verdade, eles disseram: não é verdade. Então deve ser o anjo dele. Olhe, eles nem acreditaram mesmo depois de tanta afirmação. Eu vejo Deus fazendo coisas maravilhosas que você não acreditou ou imaginou que aconteceriam, mesmo tendo orado sobre isso. Olhe para isso. É fantástico para você. O próprio Deus fez isso por você. Ele fez isso. 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 Uau! Dizem que você é louco. Nossa oração foi atendida. Você é louco. Causa e efeito são impossíveis. Oremos sem fé. Dizem que Deus não responde por falta de fé, mas muitas vezes nem nós acreditamos no que pedimos. Pelo menos eu admito que tem orações que faço, mas no fundo não acredito mesmo que vai acontecer. Quem passa por isso, levante a mão. Achei que era só comigo. Acho que vou para Caledônia, porque lá eles vão me entender. Oi. Imagina, sua oração é respondida, mas eles negam e cancelam.
Não é verdade. Deus não pode responder. Deus não pode responder. Quero que a gente ore. Vamos continuar orando. Vamos orar. Cancele a resposta. Cancele a resposta. Está rápido demais. Senhor, está rápido demais e é demais para mim. Não esperava essa resposta. Me deixe orar pelo impossível. E disseram a ela: você está louca, você está louca. Então toda a igreja e todas essas pessoas se reuniram. A igreja orava sem cessar. Quem teve as orações respondidas disse: você é louca, aqui não se responde a orações. Pai, nós oramos, mesmo sem ter uma resposta. Todo mundo fique de pé e bata palmas para Deus. Deus é muito bondoso, muito legal, muito paciente, muito amável. Estou tão feliz de ter esse Deus como meu Deus. Parece rígido dizer: você não tem fé, e por isso está doente ou Deus não respondeu sua oração. Mas essas pessoas fizeram isso, e eu sei que não tinham fé, porque quando a resposta chegou, disseram que ele estava louco e deveria ser internado. Você fica feliz que Deus responde às orações quando você tem fé? E também responde aquelas em que você nem parece acreditar? Quantos veem suas preces como impossíveis? Uau! Estou tão encorajado hoje que vou orar por todas as coisas em que não acredito, pois tenho a certeza de que até mesmo essas orações serão respondidas. Você é igual a essas pessoas. Fantástico! Dê um grito de louvor ao Senhor.